carta do apóstolo Pedro. Nós estamos olhando para esse livro, para essa carta, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16. E o nosso tema hoje é permanecendo puro em uma sociedade ou em um mundo impuro. Como que nós podemos permanecer desse comportamento? Então, Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando ou não amoldando as paixões ou concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós como igreja de Deus, como povo de Deus, como cristãos, estamos nesse mundo, estamos em uma sociedade, estamos em um mundo que ele é marcado, que ele é caracterizado pela injustiça, ele é marcado pela maldade, pelo pecado, pelo engano, pela violência, por tudo aquilo que é contrário aos padrões e à palavra de Deus. Mas é interessante que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Você não pertence a esse sistema, você não pertence a esse padrão que é imposto pela nossa sociedade. E Deus espera que cada um de nós venhamos viver de uma maneira diferente. Nós temos um padrão. O nosso padrão não é o que a mídia social ela diz, não é o que a TV ela diz. Nosso padrão não é o que o mundo diz, o nosso padrão é o que a palavra, é o que a Escritura diz. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Você é o sal da terra, você é luz do mundo. Então você existe para brilhar, para ser diferente desse mundo e dessa sociedade que está em trevas. Pedro, ele escreve essa carta, como nós já falamos aqui, para aqueles crentes, para aqueles irmãos que estavam sofrendo por causa da sua fé. Aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, enfrentando tribulações, enfrentando problemas, os mais diversos possíveis. Como também hoje você tem as suas tribulações, você tem os seus problemas, você tem as dificuldades que você enfrenta, as barreiras que você enfrenta. Quem sabe essa semana para você é uma semana difícil, é uma semana de batalhas, é uma semana de peleja, é uma semana onde você tem que enfrentar gigantes, você tem que enfrentar dificuldades que talvez até seja maior do que as suas forças. E assim como aqueles crentes que estavam no meio da batalha, no meio da peleja, Pedro agora, ele escreve para ele encorajar esses crentes, para que eles tenham paciência, para que eles tenham esperança, para que eles vivam por um outro padrão, para que eles tenham uma outra mentalidade. Ele quer encorajar agora esses irmãos a permanecerem firmes na fé e não desistirem. Porque às vezes, irmãos, quando a luta vem, quando o problema vem, se nós não estivermos firmados na palavra, firmados em Jesus, nós podemos desistir. E agora Pedro escreve para ensinar esses cristãos a permanecerem, a viverem conforme o padrão de Deus, conforme Deus ele quer. E quando Pedro começa essa carta, nós já pregamos, já ministramos até o versículo de número 12, e até o versículo de número 12, Pedro vai falar o que Deus havia feito na vida desses crentes, o que Deus realizou na vida deles. O texto vai dizer que Deus deu esperança para eles, que eles nasceram de novo,
que eles têm uma herança. Muitas coisas Deus fez na vida deles. Então, até o versículo de número 12, Pedro mostra as bênçãos, as realizações, as manifestações, as ações de Deus na vida desse povo, a grande salvação de Deus. Era como Pedro estivesse dizendo: olha, vocês foram salvos, vocês foram libertos, vocês foram perdoados, vocês foram restaurados, vocês foram abençoados, vocês não pertencem mais a esse mundo. Deus libertou vocês, Deus restaurou vocês, Deus deu uma nova vida para vocês, Deus deu esperança para vocês. Vocês têm uma herança que jamais ela pode ser roubada, jamais pode ser destruída. E agora, portanto, diante disso, porque se você olhar para o versículo que nós lemos, o versículo de número 13, Pedro começa com essa palavra, portanto. O que Pedro vai dizer agora? Pedro está conectando o assunto que ele vai falar agora com o assunto anterior. Portanto, diante disso, a mudança agora no pensamento de Pedro é o seguinte: Pedro, ele vai sair agora do campo daquilo que Deus fez na vida daquele povo, daquilo que Deus realizou na vida daquele povo. Pedro vai sair do campo dos privilégios. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, vocês têm, vocês experimentam e vocês desfrutam desses privilégios. Mas agora eu quero falar para vocês sobre as responsabilidades de vocês. Se Deus abençoou vocês, se Deus deu uma vida nova, se Deus mudou o coração de vocês, se vocês têm uma esperança viva, agora diante disso, portanto, agora vocês devem ter uma vida diferente. Vocês devem viver diferente. Se a sociedade que vocês vivem é uma sociedade marcada e caracterizada pela maldade, pelo engano, pela impureza, vocês, portanto, devem ser e devem viver de maneira diferente. Então, Pedro agora, ele vai argumentar nesse texto como esses crentes, essas pessoas que são cidadãos de um reino celestial e não mais dessa terra, cidadão de um reino celeste, mas que são apenas peregrinos nessa terra, como eles devem viver. É como se Pedro, a ideia fosse: olha, vocês devem permanecer puros, vocês devem ter uma vida santa, vocês devem permanecer puros em uma sociedade impura. Vocês devem ter uma vida santa em uma sociedade marcada pela maldade, pelo pecado, pelo engano, pela sujeira, pela violência e por todas essas coisas. E aí Pedro vai mostrar para nós como que você pode permanecer puro. Como que você pode ter uma vida diferente nessa sociedade. Como que você pode manter-se puro em uma sociedade que ela é impura? Aí o primeiro princípio que Pedro diz é esse: viva na expectativa da volta de Jesus. Para você manter-se puro, para você ter uma vida santa, para você ter uma vida que agrada a Deus, você precisa manter a expectativa na volta de Jesus. Olha o que diz o versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. E olha o que ele vai dizer: esperai. Ele diz: olha, vocês devem viver assim, mas vocês devem esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Então, diante daqueles problemas, diante das perseguições, diante dos sofrimentos, diante das dificuldades que aqueles crentes estavam passando, Pedro agora encoraja eles a olharem para onde? Não era olhar para as lutas, não era olhar para os problemas que eles estavam passando,
não era olhar para a crise, para o sofrimento, para a perda do emprego, do trabalho, para a perda da saúde. Não era olhar para essas circunstâncias. Pedro agora encoraja eles a olharem para frente. Ele está dizendo, olha, há uma recompensa futura. Vocês devem viver com a expectativa, com o coração de vocês ardente, desejoso, querendo que Jesus volte. Vocês não podem colocar o coração de vocês não podem estar presos a este mundo de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia e de desespero. O olhar de vocês tem que estar além dessa realidade. Irmãos, a nossa vida, a vida do cristão, ela é marcada por isso, por essa esperança. Essa bendita esperança. Nós estamos olhando para além dessa realidade. O cristão, ele sabe e ele tem essa certeza que ele é um peregrino aqui nessa terra e que ele é movido por uma esperança eterna, a esperança da volta de Jesus. E aquele cântico bem antigo que se cantava, que dizia, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Irmãos, o cristão, para ele manter uma vida de pureza nesse mundo, ele precisa ter essa expectativa no seu coração. Jesus Cristo vai voltar, ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja e, portanto, eu preciso ter uma vida de pureza. Portanto, eu preciso andar na presença dele. E é interessante esse texto, que tem duas expressões muito interessantes no versículo de número 13. Que talvez você leu agora aí, você talvez não tenha entendido. Quando Pedro diz assim, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Veja que Pedro ordena eles fazerem duas coisas. Nesse intervalo, nesse tempo de expectativa da volta de Jesus, eu tenho que viver de duas maneiras. Primeiro, com os lombos cingidos. Cingir os lombos da vossa mente ou do vosso entendimento. E parece muito estranho essa expressão. Já imaginou se eu chegar essa noite e falar para você, olha, cinja os lombos do seu entendimento? Pastor, estou boiando aqui. Não entendi essa aí não. Eu não entendo essa linguagem. Porque, na verdade, irmãos, na época de Pedro, essa expressão era uma expressão comum. Sempre que alguém, ele precisava se preparar para um trabalho árduo, para um trabalho difícil, ele ia se preparar, vamos dizer, ele ia sair para a peleja, ia sair para a batalha, ia sair para o trabalho, ou ia correr, ou ia fazer algum exercício, fazer alguma coisa. Existe a expressão cingir os lombos, que era o quê? As roupas naquela época eram diferentes da nossa. Normalmente, os homens, eles vestiam tipo um vestido comprido, um vestido grande, e esse vestido, ele ia até os pés. E era amarrado com uma cinta. Imagine você correr ou trabalhar com uma vestimenta assim. Não tinha como, dificultava. Era embaraçoso esse trabalho. Era difícil esse trabalho. Então o que eles faziam? A expressão cingir os lombos era a pessoa pegar aquela vestimenta, ele levantava aquela vestimenta acima de sua cintura e ele prendia nos cintos. Porque o que ele estava dizendo? Eu estou preparado, eu estou pronto para pelejar, eu estou pronto para trabalhar, eu estou pronto para avançar. É como seria a expressão hoje, arregaçar as mangas. Vamos fazer. Eu estou pronto. Então, quando Pedro ele está cingindo os lombos do vosso entendimento, Pedro simplesmente ele está dizendo, olha, vocês precisam está pronto, preparado para a peleja. Nada pode distrair vocês. Nada mais. Vocês têm que estar no controle da situação. Nada pode atrapalhar a sua vida.
quantas coisas que atrapalham o cristão e faz com que ele perca essa expectativa da volta de Jesus. Porque são as coisas dessa vida que vai atrapalhando. Aí Pedro diz, olha, cinja os seus lombos, esteja pronto, preparado, tire todo impedimento, tire todo embaraço da sua vida. Quais são os impedimentos essa noite da sua vida? Quais são os embaraços da sua vida? O que impede você de estar pronto? O que impede você de viver para Deus? Quais são os obstáculos, as pedras, as dificuldades que estão em seu caminho? Então Pedro diz, cingindo os lombos. Depois ele diz, olha, esteja sóbrio. A ideia aqui de estar sóbrio é domínio próprio. Você está no controle da situação. Porque a ideia de sóbrio é contrário à ideia da pessoa embriagada pela bebida, pelo vinho, quando ela perde o controle, quando ela perde o domínio e a capacidade racional. Então Pedro, ele está dizendo, olha, mantenha-se ponderado, mantenha-se controlado, mantenha-se disciplinado, não deixe que a sua mente, que os seus pensamentos, não deixe que nada leve a sua mente para distante, tenha um foco na sua vida, não seja distraído por essa vida, mas esteja com o seu pensamento voltado para a expectativa da volta de Jesus. Irmãos, nós só vamos manter uma vida pura nesse mundo se todos os dias o nosso coração, dentro de nós, essa expectativa, ela venha a ser alimentada, aguardando a revelação de Jesus, a manifestação de Jesus, o dia em que Ele virá para buscar a sua igreja. Então, primeiro, viva na expectativa da volta de Jesus. Segundo, viva como um filho obediente. Se você olhar o versículo 14, a parte A, olha como Pedro diz. Ele vai dizer assim, como filhos obedientes. Então veja que Pedro, ele inicia o versículo 14, ele começa mostrando, apelando para a identidade desse povo. Quem é esse povo? Qual é a natureza desse povo? A quem eles pertencem? Qual deve ser a maneira de ser deles? Pedro diz, filhos obedientes. Porque eles nasceram de novo. Eles foram separados pelo Espírito Santo. E se você olhar no versículo 2 aí, do capítulo 1, vai dizer, para a obediência a Jesus. Então nós vamos nos mantermos puros nessa sociedade quando nós compreendermos que você foi chamado, que você foi salvo, que você foi separado para viver uma vida de obediência. Não é mais filho da ira, não é mais filho da desobediência. Porque essa expressão, quando você vê na Bíblia a expressão filho de, é uma expressão que é chamada uma expressão hebraica, que normalmente a próxima palavra caracteriza aquela pessoa. Filho de Belial. Por quê? O que caracteriza aquela pessoa é um comportamento de Belial. Filho da perdição. Porque o que caracteriza aquela pessoa é a perdição. Filho da desobediência. Porque o que caracteriza aquela pessoa, o que revela o que aquela pessoa é a desobediência. E agora quando diz filhos da obediência, é porque o que caracteriza o povo de Deus, o que caracteriza a igreja de Deus, é a obediência. Por quê? Ele não diz servos obedientes. Outros textos podem aparecer. Mas aqui ele diz filhos obedientes. Por quê? Porque se é filho, você tem um pai. Se você tem um pai, você herdou a natureza do seu pai. Você tem as características do pai. Normalmente você se parece com o seu pai físico. Tem alguns traços físicos, às vezes o olho, o nariz, o tamanho, o jeito. Você se parece com seus pais terrenos.
Assim, todo filho de Deus, ele deve se parecer com o seu Pai Celestial. Ele deve se parecer com Deus. Aí você vê a comprovação disso logo em seguida, porque o texto vai dizer, porque ele é santo, você deve agora também ser santo. Irmãos, o cristão, ele não tem problema com a questão da obediência. Por quê? É parte da natureza dele. É natural você obedecer à palavra. É natural você querer viver para Deus. É natural você querer deixar o pecado. É natural você querer deixar a mentira. É natural você viver uma vida temente a Deus. Por quê? Você agora é uma nova criatura, você tem uma nova mente, você tem um novo coração, você tem uma nova vida. A vida de Deus está em você, a natureza de Deus, a semente divina foi plantada na sua vida e no seu coração. E portanto, você se parece com o seu Pai Celestial. Então nós somos chamados a agir e a viver. E Pedro diz, como filhos obedientes. Então, como que nós podemos permanecer puro em uma sociedade, em um mundo impuro? Primeiro, vivendo na expectativa da volta de Jesus. Você precisa viver nessa expectativa. Isso precisa mover a sua vida, mover o seu coração. Segundo, viva como filho obediente. Terceiro, rompa com seu estilo de vida anterior. É preciso um rompimento. Olha a parte B do versículo 14, você que está com a sua Bíblia aberta. Olha o que diz. Não vos conformando com os desejos, com as concupiscências ou com as paixões que antes havia em vossa ignorância. Ou outra versão vai dizer, não vos amoldeis, não vos conformeis. A ideia é, não entre no esquema, não entre no sistema, não entre no molde, porque existe, irmãos, o mundo, ele tem um sistema, ele tem um esquema, e ele quer colocar o cristão dentro desse esquema, dentro desse padrão, dentro dessa caixa que existe, ele quer formatar a sua vida, ele quer formatar a sua mente, seus pensamentos, suas atitudes, a maneira como você vive o mundo, ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer que você pense de determinada maneira, que você se vista de determinada maneira, que você venha agir de determinada maneira, que você venha ser de determinada maneira. Existe um esquema, ele quer nos amoldar ao seu padrão. É por isso que essa palavra, aqui não vos conformeis, é uma palavra que ela vai aparecer uma outra vez no Novo Testamento, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo vai dizer, não vos conformeis ou não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um cristão, ele é chamado para assumir não o esquema do mundo, não o sistema do mundo, mas para assumir o esquema de Deus, o sistema de Deus, o molde de Deus. É como Deus pensa, é como Deus vê, é como Deus deseja, é da maneira de Deus. É assim que o cristão vive. Irmãos, a nossa vida, ela é transformada nessa experiência com Jesus. É um processo de transformação, de metamorfose que acontece dentro do nosso coração e que sai para fora. Começa em nossa alma, em nossa mente, em nosso entendimento. E aí, essa mudança, esse sistema, você olha para a sua vida e você diz, eu não posso me amoldar a esse século. Eu não posso pensar como essa sociedade.
Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Como que eu vivia antes? Pedro vai dizer, nas antigas paixões, na vida de luxúria, em uma escuridão espiritual, a ignorância, fala da escuridão. Você vivia em trevas, nas paixões, nos desejos carnais, nos desejos pecaminosos que habitavam em você, que conduzia a sua vida, que dava as regras, que ditava o que você deveria fazer. Mas agora não, agora você é capaz de dizer não a essas paixões, porque você vive agora de uma maneira diferente. Você se recusa, você rompeu com aquele velho estilo de vida. Você rompeu com a mentira, você rompeu com a fofoca, você rompeu com a luxúria, você rompeu com a avareza, você rompeu com a maldade, você rompeu com todas essas práticas, e agora você não se conforma mais com elas. Não é parte mais da sua vida, não é parte mais da sua história. O seu histórico é um histórico de vida. É um histórico da presença de Deus, da graça de Deus, da manifestação da bondade de Deus, da manifestação da misericórdia de Deus. Então, como que nós podemos nos manter puros em uma sociedade impura? Primeiro, vivendo na expectativa da volta de Jesus. Segundo, vivendo como filhos obedientes. Terceiro, rompendo com o estilo de vida anterior. E em quarto lugar, viva conforme o padrão estabelecido por Deus. Deus estabeleceu um padrão. Qual é o padrão de Deus? Versículo 15 e 16. O padrão de Deus é esse. Mas, como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos. Mas como que eu vou ser santo? Só em algumas coisas? Eu vou ser santo só lá no meu trabalho? Eu vou ser santo só na igreja, quando eu venho para o culto? É só aqui que eu vou demonstrar uma santidade exterior? Não, olha o que Pedro diz: em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira. Todos os compartimentos da sua vida devem ser marcados, caracterizados pela santidade. Por quê? Por que a minha e a sua vida deve ter a marca da santidade? Deve evidenciar a santidade. Porque você é filho de Deus. E o versículo 16 vai dizer: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então esse é o padrão de Deus. Eu sou santo porque Ele é santo. A santidade precisa fazer parte de todos os aspectos da minha vida. Meu pensamento, minhas emoções, minha vontade, minhas decisões, meus negócios, a maneira como eu vou me comportar, a maneira como eu vou agir, a maneira como eu vou ser, em casa, é no trabalho, é na escola, é com os meus amigos, aonde quer que eu for, eu preciso ter essa mentalidade. Existe um padrão e eu vivo por esse padrão. E o padrão pelo qual eu vivo é o padrão estabelecido por Deus. Sede santos, porque eu sou santo. O nosso padrão, irmãos, eu não sou o seu padrão. O irmão que está, a pessoa que está do seu lado não é o seu padrão. Sabe por quê? Eu sempre falo, porque se o nosso padrão for o fulano, o A ou o B, eu incorro em dois problemas. Por exemplo, se o seu padrão é uma pessoa que às vezes ela ora, busca Deus, e você olha para aquela pessoa, e aí você diz: gente, eu nunca vou ser como aquela pessoa. Aí você se sente um ninguém, você se sente um coitado, se sente um nada na vida. Eu nunca vou alcançar, nunca vou orar como essa pessoa, vou ler a Bíblia como essa pessoa. Mas essa pessoa que você pensa assim é pecadora igual você.
vive igual você também. Ou então você vai ter essa tendência de viver com esse espírito de coitadinho, de que não consegue, que não dá. Ou você vai ter outra reação. Você vai chegar na igreja e vai ver aquele irmão que está com a vida aí cheia de erro, de fracasso, que falha, que peca. Aí você olha e você diz, não, olha, eu sou melhor do que ele. Ah, eu sou mais importante do que ele. Em uma situação você se julga inferior. Na outra, você se julga superior. Mas o nosso padrão, irmãos, não é nosso. O meu e o seu padrão é Jesus. É Deus. A Bíblia, o próprio Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É para Ele que eu olho. É para o padrão de Deus, é para o propósito de Deus. E agora Deus colocou em nós a semente divina. E você pode andar de acordo com a vontade, o caráter de Deus, a natureza de Deus, a santidade de Deus. Ela pode resplandecer na sua vida. Como é santo aquele que chamou você, você deve viver à luz dessa santidade, à luz dessa palavra, à luz dessa verdade, e não conforme o mundo, não conforme as suas paixões, mas conforme o padrão estabelecido por Deus. E a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então cada pensamento nosso, cada sentimento, cada motivo deve estar em conformidade com a pureza absoluta de Deus. Esse é o chamado de Deus para todos. O padrão de Deus, a maneira de Deus, não é uma sugestão que Ele está dando aqui. Olha você, se você quiser, não. É uma ordem, é um imperativo. É uma declaração de Deus, é um imperativo de Deus. A busca pela santidade não deve ser encarada com leviandade em nossa vida. Nós precisamos sentir em nossa alma esse desejo, esse sentimento de viver de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Então, como que nós podemos manter a nossa vida pura em uma sociedade impura? Primeiro, viva na expectativa da volta de Jesus. Segundo, viva como filho obediente. Terceiro, rompa com seu estilo de vida anterior. E último, viva conforme o padrão estabelecido por Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Coloque-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Como que você tem vivido nesse mundo? Como que você tem feito a sua caminhada? Você tem peregrinado por esse mundo? Se conformado com o mundo? Você se conformou com o mundo? Ou você diz, não, eu não aceito, eu não me encaixo mais. Eu não faço mais parte do sistema. Eu tenho uma nova natureza, eu tenho um novo padrão, uma nova maneira de ser e de viver. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos essa noite te dar graças por esse tempo de reflexão na tua palavra. E a tua palavra que transforma o coração. Tua palavra que muda, meu Deus. Nós cremos que toda mudança, nós cremos que todo avivamento, que todo despertamento passa pelo crivo da tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra ela é como um martelo que esmiuça a rocha. A tua palavra, meu Deus, ela é a verdade libertadora e transformadora. É a tua palavra que quebra as cadeias espirituais. É a tua palavra que resgata o homem do engano e da mentira. Deus, e em nome de Jesus, nós oramos para que a palavra do Senhor venha ficar no coração de cada um que está aqui, daquele que está no seu lar também, daquela pessoa que outro dia, Senhor, não sabemos quando, talvez ouvirá essa palavra novamente, mas nós
nós oramos para que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, ele venha mudar, ele venha transformar vidas, ele venha transformar corações, ó Deus, para que possamos permanecer santos, permanecer puros em uma sociedade impura, em uma sociedade maculada pelo mal. Que a igreja do Senhor, ela seja o sal da terra, seja a luz do mundo, venha viver a verdade de Deus, a palavra de Deus, andar conforme o projeto de Deus, andar conforme o querer de Deus. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor avive a tua igreja, que o Senhor santifique a tua igreja, que o Senhor desperte a tua igreja, que haja fervor em cada coração, que haja temor em cada coração, que cadeias sejam quebradas, ó Pai, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre a tua igreja neste lugar, que a glória do Senhor se manifeste em cada lar, em cada casa, em cada família, Senhor, que tenhamos famílias comprometidas com o teu reino, com a tua obra, com a tua palavra, com a tua vontade. Deus eterno, nós não queremos, ó Deus, nos amoldar, entrar no esquema e no sistema desse mundo, mas nós queremos viver a tua vontade, o teu querer, a tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Pai, abençoe-nos, ó Deus, que a tua palavra, ela fique, ela permaneça em nossa alma e em nosso coração. Nós oramos em um nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, você que trouxe talvez o seu dízimo ou a sua oferta, com alegria na sua alma, com alegria no seu coração. Nós vamos estar já encerrando o nosso culto, mas separe aí o seu dízimo, separe a sua oferta aí. O Senhor tem abençoado a sua vida. E eu creio que nós somos uma igreja abençoadora, uma igreja generosa. São muitas as bênçãos que Deus tem nos dado. E eu creio que esse é um momento de nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor pelas bênçãos, pelo cuidado que Ele tem para conosco. Vem ao altar do Senhor com alegria na sua alma, no seu coração, trazendo a sua semente em um nome precioso de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Enquanto você traz aí o seu dízimo, a sua oferta, nós lembramos que sábado, às 18 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Venha participar. Sábado agora também vai ter aí o futebol e o churrasco com os jovens e os homens, hein? Você quer participar? Vai ser bênção de Deus. Vai ser bênção. E domingo, nós não teremos mais o culto pela manhã. Somente à noite, às 18 horas. Então venha, convide alguém, vai ser uma bênção. Deus vai falar ao seu coração de uma maneira tremenda e especial, em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar o nosso culto orando, abençoando também, você que veio ao altar do Senhor essa noite, você que não veio. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Abençoamos os teus filhos, que haja abundância na vida deles. Abençoa o trabalho deles, a empresa deles, aonde colocarem as mãos, que o Senhor esteja colocando a tua bênção, Pai, que na prosperidade deles, na abundância deles, esteja também a prosperidade e a abundância da tua casa. Deus abençoa cada um, Pai. Eu libero uma palavra de bênção financeira sobre a empresa, sobre o trabalho deles, ó Pai, que o Senhor os guarde, os abençoe, os prospere, em o nome do Senhor Jesus, que haja fidelidade no coração de cada um que está aqui, fidelidade nas suas ofertas, fidelidade nos seus dízimos. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor leve cada um que está aqui em paz ao seu lar, à sua casa, à sua família, nos dando uma noite de paz, uma noite de bênçãos e de vitória, um sono tranquilo e abençoador. Abençoa aqueles que estão nos seus lares, na sua casa, Deus, nos ouvindo essa noite, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Pai querido, nós oramos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Está encerrado o nosso culto. A reunião com o pessoal do louvor agora aí, que você vai participar em nome de Jesus.